Olá pessoal, vamos dar continuidade falando sobre linhas de transmissão, tocando agora em um ponto essencial, que é o cálculo de parâmetros para modelagem. Nessa parte 1, a gente vai procurar se concentrar um pouco em relação às perdas na linha de transmissão. Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui falando um pouco sobre as linhas de transmissão, focalizando agora na modelagem. E nessa primeira parte, né, a gente teve que dividir o estudo em duas partes, porque estava ficando um pouquinho extenso, né, dialogando com alguns colegas no mercado, que apontaram a necessidade de colocar ainda alguns elementos de natureza eletromecânica nos debates. A gente vai expandir um pouco, né, e falar desde a estrutura da linha, mas também focalizando em relação às perdas. Perdas essas que se caracterizam por elementos longitudinais, normalmente a resistência da linha, né, que tem suas características e seus influenciadores, e também os elementos shunt, né, que é da linha para com a Terra. E aí a gente tem alguns elementos de perda também que a gente vai debater. Aqui a gente tenta contextualizar um pouco, né, relembrando um pouco da última abordagem, né, informando aqui o mapa do Sistema Interligado Nacional, que você pode acessar e verificar todos os elementos, né, vinculados às linhas da rede básica, né, acima de 230 kV, incluindo algumas interconexões também, né, CC, CA, né, através de usinas na região do Rio Madeira e também de Itaipu, inclusive as subestações conversoras. Mas, enfim, já dá para você perceber, né, através desses cerca de 140 mil quilômetros de linha de transmissão, que a rede é complexa e avaliar estados operativos, né, prever algumas situações, requer uma certa complexidade, né? Para isso você deve se debruçar em relação ao modelo, né, e é nesse sentido que a gente vai iniciar as nossas colocações. Aqui a gente procura destacar, né, aspectos mecânicos da linha, né, em relação à sua estrutura, base, a torre de maneira geral, os elementos metálicos, a altura, né, espaçamento, disposição dos condutores na torre, né. Evidentemente isso é um ponto inicial, né, que vai se desdobrar em relação à avaliação elétrica. Reconhecer as características mecânicas da torre é um passo essencial na formação do engenheiro, uma vez que a interface entre a engenharia elétrica e a engenharia civil, engenharia mecânica, ela é muito importante em relação aos profissionais que atuam nesse ramo. Então aqui a gente destaca a estrutura da torre, você pode ver diversas características, né, mecânicas e civis, né, vinculadas à fundação, vinculadas ao perfil, aos braços, à cintura,
a elementos longitudinais, ao próprio corpo da torre, né? Também são destacados aqui a viga, né, o quadro K, a cintura da torre, os nós, né, de interconexão, características superiores em relação à cadeia de isoladores, sua disposição e sua conexão, né, os elementos de suporte dos cabos guarda. Você deve apreciar que para circuitos duplos, né, há uma observação em relação a essa simetria da torre em geral, a disposição vertical dos cabos, nesse caso desse perfil aqui que a gente está colocando para vocês. Aqui já dá para ter uma noção geral em relação às distâncias, né, entre os cabos das fases. Observe também, né, na situação geral, que essa avaliação do perfil da torre ela requer uma certa sensibilidade do ponto de vista da estática, né, dos elementos que vão dar suporte a essa estabilização física da torre, dadas as demandas, né, em quilonewtons, vamos dizer assim, das forças que são exercidas pelos cabos e pela própria estrutura da torre. Aqui de uma maneira um pouquinho mais simples, né, dá para entender esse perfil estrutural para esse modelo. Você tem as pernas, né, a parte inferior vinculada ao corpo da torre. Você tem a cintura, o elemento central, os elementos que sobem em diagonal, a disposição geral, né, da janela ou do quadro K, vários cabos por fase, né, com suporte vertical nas extremidades em relação aos isoladores que suportam as fases e com perfil em V no centro. Então, esse tipo de estrutura, que a gente também denomina de raquete, ela tem essas especificidades, né, com os cabos guarda normalmente nessas duas posições superiores, né, dando proteção em relação a descargas elétricas. Para circuitos duplos, de fato, né, uma apreciação mais detalhada, que a gente coloca alguns elementos estruturais, né, outros subdivisão, vamos dizer assim, né, que a gente considera a parte do corpo da torre, os braços, né, o pico, né, e a estrutura central, né, o cage. A partir desses elementos você pode ter uma percepção do ponto de vista construtivo, né, levando em consideração que normalmente esses serviços de execução estão a cargo de um engenheiro junto com um grupo de técnicos, né, que detêm aí um know-how em relação a essas montagens de estrutura. Mas essa percepção é interessante porque nesses processos de recapacitação de linhas de transmissão, que tem ocorrido pelo menos há 2 décadas no Brasil, e há um pouco mais de tempo no leste europeu, há algumas situações em que você pode reaproveitar a estrutura, redimensionar, fazer algumas alterações e tornar um circuito simples, né, um circuito duplo, né. Você faz essa conversão, um circuito que dispõe aí de 3 fases, você conseguir estruturar na mesma torre, né, fazendo alguns reforços mecânicos, dispor um circuito duplo e aumentando assim a potência máxima transmitida. Retornando ao nosso modelo, né? Então, um modelo π equivalente, vamos dizer assim, a gente pode representar em regime permanente uma linha através da resistência e da indutância na série e através de capacitância e da condutância shunt, né? Resistência vinculada às perdas ômicas nos cabos, que a gente vai adentrar e ver os influenciadores, a condutância vinculada principalmente à corrente de fuga entre os condutores ou para a terra, que a gente vai ter uns efeitos correlacionados, vamos iniciar pela condutância, e também os elementos de perfil reativo. A indutância, muito vinculada a esse perfil do campo eletromagnético da linha, e a capacitância, vinculada a esse perfil do campo elétrico da linha. No que diz respeito à condutância, né, a gente já destaca que está relacionado às perdas, né, V ao quadrado vezes G, G em Siemens, né, ou mho, né, que é o inverso da resistência, e ela está tipicamente relacionada a correntes de fuga nos isoladores, ao efeito corona. Ela normalmente é desprezada em estudos de regime permanente, né, fluxo de potência, curto-circuito, estabilidade, porque seu valor de fato para linhas curtas, médias e para algumas linhas longas
ela é desprezível, né, em relação, ela não afeta muito, né, os estudos de fluxo de carga de curto circuito. Cabe a gente destacar que essas correntes de fuga ocorrem por sujeira, por umidade, chuva, né, que toca os isoladores, por elementos salinos acumulados ou outros tipos de poluidores. O efeito corona está relacionado a essa alta densidade de campo que ioniza o ar imediatamente ao redor do condutor e pode gerar efeitos visuais e audíveis. E como a gente reportou em relação às perdas longitudinais da linha relacionadas aos elementos série, vamos dizer assim, uh, elas são muito pequenas, né, essas perdas relacionadas à condutância, mas eventualmente elas existem. Se a gente pudesse compor em dois elementos, em duas partes, a gente teria uma componente que é diretamente vinculada à resistência de isolamento, né, dos condutores, e outra vinculada a outras perdas, como por exemplo dos isoladores, em que uma eventual circulação de corrente através dos isoladores, né, vai atingir a torre e ir para a terra e aí gerar perdas. A gente já destaca, né, existem vários trabalhos que fazem análise em regime transitório, né, na análise de altas frequências, e essa condutância ela de fato tem uma certa influência para fenômenos de alta frequência. Sua modelagem é importante nessas situações. A gente traz ao longo, né, dessa apresentação, lá no final, né, alguns trabalhos que vocês podem ler. As referências em geral, né, que trazem valores para apreciação da condutância, né, a unidade está em Siemens por quilômetro, né, ou Siemens por metro, e a unidade, a ordem de grandeza, né, para isoladores de vidro, isoladores cerâmicos, né, e outros tipos, está aí nessa faixa de 10 a menos 10 a 10 a menos 13, de tal forma que ela aumenta caso haja poluição, umidade e envelhecimento desses isoladores. Principalmente o elemento envelhecimento, né, e o elemento poluição, eles podem até quadruplicar, né, o valor dessa condutância. Isso quando a gente compara, né, com os isoladores novos e limpos, tá certo? Então, essa faixa de 10 a menos 13 a 10 a menos 10 você vai encontrar, né, Siemens, valores para alguns isoladores individuais. Mas aí você pode pensar, mas se a unidade é Siemens por quilômetro e através de medições no laboratório eu obtenho dados em Siemens para isoladores individuais, como é que eu faço essa estimativa, essa conversão? Né? Então você vai fazer uma análise, né, o número de torres que existe, né, por quilômetro ou algum equivalente, né, X torres por 2, 3, 4 quilômetros, e na hora da divisão você vai obter em Siemens por quilômetro, e vai verificar, né, que essa condutância shunt, né, vai resultar em alguns equivalentes. Né? Você pode, inclusive, utilizar referências de dados de parâmetros ABCD. E aí, considerando que cada trecho de vão, né, tem o seu perfil, né, do parâmetro ABCD num circuito de duas portas, você pode fazer essa cascata de equivalentes ABCD e dentro de um trecho, né, de X quilômetros você estimar quais são os parâmetros e a partir disso você obtém, né, em Siemens por quilômetro. Aqui a gente destaca algumas imagens, né, que você pode eventualmente através, né, de estudos em campo, utilizando câmeras espectrais, multiespectrais, né, que tenha esse perfil de faixa para análise ultravioleta, e você consegue perceber, né, o efeito corona. A partir desse ponto, pessoal, a gente busca trazer algumas considerações de projeto. Vamos nos voltar aos condutores da linha de transmissão. Nosso destaque inicial é que o alumínio substitui o cobre como material mais comum devido ao menor peso, né, e aos custos. Né? Então, as reservas de bauxita são bem maiores do que as de cobre. A gente destaca aqui o primeiro tipo de condutor mais comum, que é o ACSR, né, o condutor de alumínio com alma de aço, né, reforçado com aço. Então são fios de alumínio que estão circundando um núcleo que é composto por fios de aço, né, todos condutores nus, né, sem o isolante. Aqui a gente destaca algumas estruturas típicas, né, a formação dessas estruturas em relação ao núcleo de aço
e aos condutores de alumínio que circundam esse núcleo. Observe que há variações tanto em número quanto em relação à seção transversal, né, dos condutores internos e externos. Em algumas tabelas de fabricantes você vai encontrar essa referência 12 mais 7, 6 mais 1, em que o primeiro número normalmente se refere ao número de fios da parte externa e o segundo número ao número de fios da parte interna. Note que quando você dispõe de mais de uma camada, seja interna ou externa, você pode fazer a especificação. Então eu tenho 7 fios de aço, então 7 sendo 1 mais 6. Eu tenho 24 fios de alumínio, então são 9 nessa terceira camada, vamos chamar assim, e 15 na quarta camada. A gente vai fazer uma referência a essas camadas, vocês vão ver o quanto são importantes. Para fins de apreciação matemática, a gente considera, na verdade, que o condutor sozinho no centro do cabo, ele é chamado, né, de caso zero, certo? E a partir dele a gente começa a contagem de primeira, segunda, terceira e enésima camada. A gente chama o diâmetro do condutor D, né, que ele leva em consideração vários desses condutores internos e externos. E a gente tem aqui o strand diameter, que faz referência ao fio, né, ao diâmetro do fio que forma o bundle, o agrupamento dos condutores. Dessas informações iniciais, né, então a gente sabe quem é o X, que vai ser o número de camadas, levando em consideração que o centro, né, a primeira camada que tem o condutor sozinho, ela não é considerada nessa contagem. Isso tudo para determinar o diâmetro total do cabo. Então esse diâmetro total é função desse número de camadas, X, função do diâmetro de cada fio, né, de cada strand, e a partir disso, né, dessa expressão simples, tem como a gente obter qual é esse valor de D, né, 2 vezes X menos 1 vezes D. Então, por exemplo, se eu tenho um cabo cujo diâmetro é 4,41 milímetros, e ele tem duas camadas ou três camadas, então eu obtenho o diâmetro total, né, que vai ser de 8,8 milímetros quando ele tem duas camadas e de 17,66 milímetros quando ele tem três camadas. E aí você pode se questionar, né? Eu adicionei uma camada e apenas com uma camada a mais eu dupliquei, né, o diâmetro? Sim, porque quando você adiciona uma camada a mais, se você fizer um corte aí e ter uma visão vertical, você vai ver que acrescentou um condutor embaixo, um fio em cima. Com isso, né, de fato, você aumenta, você duplica esse diâmetro externo. Essa é notadamente uma aproximação razoável, né, que leva em consideração que os fios interno e externo, alumínio e de aço, no caso do condutor ACSR, são semelhantes. Aqui uma outra expressão que está relacionada ao cálculo do número de fios em um cabo. Então, se eu quiser saber quantos fios dispõe esse cabo, né, esse condutor. Então, 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, ele é função do x, que é do número de camadas. Então, se eu quiser determinar para 1, 2, 3, 4, 5 camadas, basta substituir o valor de x, que se refere à camada. Então, quando eu disponho de uma camada, eu tenho um condutor interno mais 6 externos, eu terei 7 fios. Quando eu disponho de duas camadas, eu vou ter 1 mais 6 e mais 12, 19 fios. Quando eu disponho de três camadas, 1 mais 9 mais 27, e aí tem outras variações também que você vai percebendo, né? Dependendo do tipo de fio, a gente vai entrar nessa natureza classificativa a partir de agora, mas perceba que você tem algumas expressões que são auxiliares em relação à determinação do diâmetro, levando em consideração essas características do diâmetro do fio externo, né, do strand, e também em relação ao número de camadas, levando em consideração os fios, né, quantos fios eu disponho a partir desse número de camadas. Hoje, então, como questionamento basilar, né, qual o tipo de condutor que é utilizado, né, nas linhas de transmissão para condição de corrente? Então a gente destaca aqui alguns, né, condutor de alumínio, né, condutor de alumínio, né, reforçado com alumínio. Esse reforço acontece através de uma liga, certo? Que se acrescenta magnésio e silício, e ela adquire uma boa resistência à corrosão, no caso do AAAC.
né? Ela tem uma resistência mecânica também maior do que o condutor de alumínio puro e um diâmetro um pouco mais baixo do que o ACSR, né? O condutor de alumínio com alma de aço. Quanto à escala IACS, né, a escala padrão que leva em consideração o cobre recuzido, a condutividade do cobre é dita como referência, né, e essa condutividade leva em consideração 100% da escala. E esses condutores de alumínio, né, no caso o puro, de alumínio puro, ele tem uma condutividade que é de 61 a 63%, né, dessa do cobre recozido, e o AAAC ele tem, né, uma condutividade da ordem de 53% em relação ao valor da condutividade do cobre recozido. É interessante aqui destacar, né, que esse condutor AAAC ele tem umas sobrecargas por pressão de vento menores. Isso é um aspecto mecânico muito importante na construção, né, vai estar relacionado ao peso e estabilidade, né, da torre, e a gente vai colocar aqui algumas situações, né, alguns conceitos que são importantes, algumas expressões matemáticas também. A primeira consideração que a gente quer colocar é a carga de vento, né, sobre os condutores, sabendo que isso aumenta a tensão mecânica, que há eventualmente uma expressão empírica, que você pode fazer uma estimativa dessa pressão sobre o corpo cilíndrico, mas que a gente já destaca que ela é função da densidade do ar, do coeficiente de arrasto, do fator de resposta da rajada e da velocidade do vento. Então essa é a expressão matemática, quem quiser se aprofundar em relação a essa característica física, né, a gente vai recomendar algumas referências lá no final, né, mas é interessante essa referência aqui, High Voltage Engineering and Testing, né, do Ryan, que aí você pode obter mais informações em relação a essa carga de vento, né, que eventualmente pode provocar, né, estragos, né, desastres em relação à estabilidade da torre e provocar eventuais danos, né, não só à estrutura da torre em si, mas de outras que ela está vinculada ou ao pessoal, né, em processos de montagem. Outro aspecto importante, né, para destacar nessa formação do engenheiro global, né, em relação a países nórdicos principalmente, ou muito ao sul, do planeta, em que a gente dispõe também da carga de gelo, do efeito da carga de gelo, né, que dá uma sobrecarga mecânica considerável nos cabos, tá certo? Então, deve-se levar em consideração, né, esses perfis de vento, esses perfis de alta carga de gelo que não são usuais, mas que você tem estudos bem avançados no Canadá, por exemplo. E se eu estou pensando, imaginando em relação aos parâmetros longitudinais, eventualmente esse gelo ele pode também afetar os parâmetros da linha. Aqui um artigo importante que eu sugiro que vocês procurem ler, que é uma alternativa que foi estudada em relação à possibilidade de eliminar esse gelo por aumento das correntes, né, estimulando correntes de curto-circuito. É uma teoria matemática muito interessante por trás desse processo, e quem quiser se aprofundar, né, o pessoal lá da Hydro-Quebec, eles desenvolveram e apresentaram, né, essa técnica que foi implementada e tem logicamente suas vantagens, mas também restrições, e cuja avaliação, apreciação matemática leva muito em consideração essa análise geral dos sistemas elétricos e das características da modelagem da linha de transmissão, em particular em relação ao controle da intensidade de correntes de curto-circuito, que vão aquecer os cabos, né, e eliminar esse gelo. Aqui uma tabela já para você ter alguma referência em relação a essa variação de unidades, né, vai ter que se apreciar algumas unidades que não estão muito no cotidiano, né, do brasileiro, né, principalmente em tabelas inerentes ao uso por americanos, ingleses e canadenses também, né, polegadas, pés, né, perceba também em relação às informações inerentes à resistência elétrica, resistência DC, resistência AC, com alguns perfis diferentes de temperatura, dados em relação à capacitância, em relação à reatância que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, né, mas em relação ao contexto geral, né, as tabelas já têm esse formato, né, e a partir desse formato dá para você entender mais ou menos as características que a gente vai lidar até chegar no modelo, no cálculo de alguns parâmetros e na análise de efeito. Para efeito, observe que em relação ao tamanho você tem duas referências, né, a American Wire Gauge, a AWG, e o
K-Circular Mill, que a gente vai também trabalhar logo em seguida. Começamos trazendo algumas conversões básicas, né? Um pé, um feet, 0,3048 metros, né? E uma polegada, 0,0254 metros, né? 2,54 centímetros. A partir disso você já consegue talvez estabelecer algumas conversões para observar referências. Então, por exemplo, aqui a gente tem dados em polegadas. Então, a partir desses dados em polegadas, de um cabo que tem 7 condutores, um no centro e mais uma camada com 6 externos, você multiplica aí e faz a conversão, você obtém em metros. Se você fizer essa multiplicação por meio, você obtém o raio, né, de cada um desses fios. E através dessa apreciação do raio, notadamente se a gente considerar o condutor ACSR, por exemplo, a gente tem como obter, né, a área de cada um desses componentes, πr ao quadrado, né, e já que eu tenho 7 fios, 7 vezes πr ao quadrado. Então, a partir disso, eu obtenho uma aproximação à área geral inerente aos fios. Lógico que isso aqui está em micrometros ao quadrado, a gente pode fazer a conversão, né, para polegadas quadradas, né, na referência você vai ver aí SQ inches, o S, né, em square, e aí você faz a referência, faz o cálculo, essa conversão, né, dá 0,1651, e olhando lá para a tabela, você vai ver o seu correspondente bem próximo. Lógico que isso requer uma certa apreciação matemática e você vai se acostumando ao longo do tempo. Se eu estou trabalhando com um tipo ou outro de condutor, a gente só quer destacar aqui também que, a depender do fabricante, você tem tabelas de equivalência que podem lhe auxiliar, certo? Quanto a tecnologias emergentes, a gente já falou do condutor ACSR, do condutor AAC, do AAAC, que a gente traz mais uma vez aqui, né, que é uma tecnologia emergente. Você também tem condutores de alumínio reforçados com carbono e condutores de alumínios reforçado com algum tipo de liga, né, que é o AK. A gente vai mostrar algumas referências aqui. Ele é um condutor trançado, concêntrico, leva em consideração esse tipo aí de fio e de liga de alumínio. A liga é o mais comum, esse 6201. Ele tem maior resistência mecânica, isso é muito interessante, e também uma alta ampacidade, né, uma alta corrente máxima que pode circular por ele, tá certo? Em geral, a composição da liga é dessa forma: você tem magnésio, silício e alumínio, eles são pré-formados, e para pesos iguais, né, os cabos AK em geral oferecem uma resistência mecânica maior do que os condutores ACSR, certo? Assim como uma observação importante nesse aspecto comparativo do ponto de vista da estrutura e da estabilidade da própria torre. No caso do AK, esses são perfis de distribuição, né, dos fios do núcleo, né, da estrutura mecânica, dessa robustez mais interna oferecidas pelos fios internos, né, em relação aos fios externos de alumínio puro, né? Então dá para observar aí que tem uma certa variação, e notadamente essas variações vão decorrer em tabelas ofertadas pelo fabricante com as características elétricas e mecânicas de cada um desses tipos de formato. Outros condutores aparecendo no mercado: o Alumoeld, que tem aço revestido de alumínio, outros que podem operar com temperatura acima de 150 graus, que a gente destacou o ACSS, tá certo? Que ele é recozido em torno do núcleo de aço, né? Tem esse perfil superior que vocês estão observando, e o ZT Gap, né? Que ele tem uma certa resistência ao calor, em virtude de um núcleo de aço que tem um certo espaço, né, em relação às camadas a posteriori. Aqui a gente tem uma percepção visual, né, dá para primeiro informar, né, que esse gap aí ele é preenchido em geral com certa graxa, ele tem uma liga que tem uma resistência maior ao calor. Observe que ele tem um perfil que não é um perfil circular nas camadas exteriores,
A camada externa repousa sobre esse núcleo de aço. Evidentemente, por terem características diferentes, esse espaçamento é interessante porque promove uma dilatação térmica sem exigir esforços mecânicos das camadas exteriores em relação ao núcleo do condutor. Esse tipo de graxa ele oferece exatamente essa permissividade para que a dilatação ocorra e haja também a dissipação de calor. Só que uma recomendação informada pelos fabricantes é que evite-se sua instalação em regiões que haja uma variação de nível razoável. Então, a recomendação é que haja quando a sua substituição ao ACSR, quando a diferença de cotas entre duas torres consecutivas ou entre algumas torres ao longo de um corredor de transmissão ela não seja muito alta. Aí você substitui em geral o ACSR com boa precisão e também aumentando aí com essas características de suportabilidade da temperatura. Se você acessar sites de alguns fabricantes, você também vai perceber que é colocado lá como observação que as estratégias de instalação, de montagem, elas têm uma certa especificidade que requer treinamento específico das equipes, principalmente no que diz respeito à substituição de cabos ACSR por este tipo de condutor. Fazemos aqui uma tabela de referência para fim de comparação. Evidentemente, há variações consideráveis em relação à ampacidade, peso e resistência. E você vai observar isso tanto em relação aos fabricantes, cujo padrão de tabela também traz uma variabilidade muito grande de unidades, quanto em relação a países diferentes. É de se destacar essa percepção em relação à resistência, em ohms por quilômetro, na ordem de 0,1 ohms por quilômetro, em relação ao peso, variações consideráveis, de 700 até 1.400, 1.600 quilos para cada quilômetro, mais de 1 tonelada de fio, em relação à ampacidade, essa corrente permissível. Vocês vão ver variações muito, em algumas situações, às vezes fora dessa perfil de tabela, porque depender dos países, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, alguns seguem padrões muito específicos, você vai ver algumas variações. Até no Brasil também. Uma colocação que a gente queria ressaltar em relação aos nomes dos cabos, vocês vão ver algumas referências a pássaros no Brasil, alguns fabricantes trazem referências a cidades, então, enfim, só algumas referências de especificação dos condutores, mas em campo muita gente também faz referência à natureza da área da seção transversal ou da própria caracterização AWG, cabo 4/0, 4636MCM, são algumas referências comuns colocadas em campo. Aqui em relação a esse cabo que está descrito aqui embaixo, a gente só queria destacar que quando vocês observarem essa sigla TW, em correspondência à nomenclatura, ele faz referência ao perfil trapezoidal dos condutores externos, tá certo? Que formam o condutor principal, dos fios externos que formam o condutor principal. Quanto aos cabos ópticos, eles são muito utilizados em relação aos cabos guarda da linha de transmissão. Tem esse perfil óptico interno com várias camadas e você dispõe desses cabos na parte superior da torre, como cabos para-raios. Ele tem essa função adicional, que é a função de comunicação através de fibra óptica. São cabos que algumas concessionárias no Brasil já utilizam de maneira satisfatória para comunicação, há algumas décadas. No entanto, são cabos um pouco mais caros do que os cabos convencionais, cujo perfil está diretamente ligado à torre, caso eventualmente uma descarga atinja ou venha atingir o circuito de transmissão, em virtude de estudos elétricos e probabilísticos, uma tendência dessa descarga atingir os cabos para-raios, como eles estão ligados à torre, e a torre tem a sua própria malha de aterramento, a tendência é que parte dessa descarga ela seja dissipada para o solo. Evidentemente, se você quiser acessar outras informações, pode buscar esse documento aí, que você vai obter
noções gerais sobre as especificações técnicas desses cabos. E então destacamos, pessoal, as variações em relação às unidades, principalmente as inglesas. Vocês vão ver em várias tabelas, né, de cabos. Primeiro destacando que 1 polegada tem essa equivalência, né, 1000 mils, e um circular mil é π sobre 4 mil ao quadrado. Né? Então são referências que a partir disso vocês vão observar unidades e a gente vai trabalhar daqui para frente. Elementos importantes em relação à resistência da linha, né? Resistividade, comprimento e área, levando em consideração sua componente DC, que vocês estudam aí desde o ensino médio, quanto à lei de Ohm, e as unidades no sistema internacional, ohms metro, metro, metro quadrado e ohms para resistência, e as equivalentes no sistema inglês, né? Ohm circular 1000 por pé, pé circular 1000 e ohm. Então, dependendo do fabricante do cabo, você vai ter essas duas referências. Então, lembrando, né, que circular 1000 é unidade de área, a área da seção transversal do cabo, enquanto pé, né, feet, é a referência mais usada para comprimento. Então, suponha que eu tenho um círculo de diâmetro d polegadas, levando em consideração a conversão, né, entre a unidade 1000 e a unidade polegadas, eu vou ter essa equivalência, né, de d polegadas igual a 1000 diâmetro unidade 1000, né, que a gente pode dizer que é igual a d minúsculo 1000, sendo esse d minúsculo igual a 1000 vezes o diâmetro. Se eu quero calcular a área, πr ao quadrado, ou π vezes d sobre 2 ao quadrado, que dá π d ao quadrado sobre 4 polegadas ao quadrado, certo? Fazendo aí a devida conversão, eu vou ter aí π sobre 4 vezes d ao quadrado vezes 1000 ao quadrado. Né? Como 1000d é igual ao d minúsculo, substituo pelo d minúsculo. Então a área vai ser π sobre 4 d minúsculo ao quadrado, né, 1000 ao quadrado. Esse SQ se refere a square, elevado ao quadrado. Ou, de outra forma, a área é igual a π sobre 4 d ao quadrado, SQ 1000, procedendo com a conversão, né, lembrando aí essa relação de 1 C1000 é π sobre 4 1000 ao quadrado. Então, π sobre 4 d ao quadrado dividido por π sobre 4. Então, a área vai ser igual a d ao quadrado circular 1000. Uma vez passada essa análise dimensional, elementos estruturais da torre, a gente agora vai também, posterior à avaliação do cabo, observar os fatores de influência, né, da resistência. O perfil em espiral, o efeito peculiar que depende da frequência, a temperatura e a intensidade de corrente no cabo. Para o sistema operando em corrente contínua, né, eventualmente a gente teria aí uma resistência DC, cujo valor obedece à expressão matemática clássica, né, lá dos trabalhos de Ohm, também replicados por outros autores, que refere-se à resistividade a uma temperatura T multiplicado pelo comprimento dividido pela área do condutor. Essa área se refere à área da seção transversal, e a gente já antecipa que em corrente alternada, né, a resistência ela é um pouco maior do que a resistência DC e é obtida a partir dela. Né? Para a maioria dos casos, né, essa referência aí é um pouquinho maior. Né? A gente vai observar agora como calcular dependendo desses parâmetros de influência. Se eu disponho de dados reais da potência dissipada pelo condutor, né, e a corrente RMS no condutor para essa condição, eu tenho como obter diretamente a resistência AC, dividindo, né, a potência pelo quadrado da corrente. Notadamente, essa resistência é chamada de resistência eficaz, né, do condutor. E ela está relacionada a dados de medição que, notadamente, tem sua confiabilidade, certo? Aqui a gente acena que para sistemas com corrente contínua, a distribuição de corrente é uniforme, é diferente exatamente desse perfil de corrente alternada que depende da frequência. Uma segunda apreciação é em relação a esse perfil espiral, né, o efeito de trançar, vocês vão ver a referência em inglês spiraling, que quando você faz essa rotação das camadas, você procede de maneira alternada em relação ao sentido, né? E aí isso provoca um aumento de 1 a 2% no comprimento total do condutor. Né? Como o comprimento é diretamente proporcional à resistência, então isso vai se desdobrar no aumento também proporcional
da resistência de 1, 2, 3% devido a esse perfil em espiral. Em algumas referências você vai achar essa expressão, certo? Então, ρ sobre área multiplicado por esse fator, que tem unidade de comprimento e se refere ao comprimento do cabo encordoado. Essa última expressão tem dois viés. Um é, se eu considerar cada fio que forma o condutor, né, com sua própria resistência, eles vão estar ali conectados em paralelo e eu posso obter uma resistência equivalente. Assim como, se eu tiver vários condutores por fase, eu também posso aplicar essa expressão para obter a resistência equivalente decorrente do paralelo entre os condutores em cada fase da linha. Em relação ao grupo de condutores, né, a primeira colocação é que a gente tem uma combinação paralela, né, dessas camadas. Em linhas de alta tensão, notadamente, você vai perceber mais de um condutor por fase em várias situações. Um dos objetivos é o aumento da capacidade de corrente. A gente dispõe também de um aumento da confiabilidade, né? Que caso eventualmente você tenha 4, 5, 6, 7 cabos e venha a cair, você vai ainda dispor, pelo menos temporariamente, a depender do perfil de proteção da linha, de outros cabos sustentando aquela potência. Há uma redução da descarga de efeito corona, né? O efeito corona relacionado a essa alta densidade de campo elétrico ao redor do cabo, que ioniza as partículas e excede a tensão disruptiva, né, do ar, né, em torno de 30 kV por centímetro, e se tiver eventualmente com umidade um pouco abaixo disso. Reduz o ruído audível, né, decorrente do corona, e também a radiointerferência. Caso haja chuva ou neve, a tendência é que haja perdas maiores da linha, assim como também esse perfil, né, de ampliação do número de cabos, ele tem como uma alternativa geral não um aumento da superfície total, aumento de área, né, redução da resistência, né, são inversamente proporcionais. Reduz-se não apenas a resistência, reduz-se a impedância longitudinal, né? Isso mais à frente vocês vão perceber que vai permitir o aumento da capacidade de transmissão de potência, o SIL da linha, né? Surge Impedance Loading. A resistência total em corrente alternada também diminui proporcionalmente ao número de condutores por fase. A gente enfatizou em relação ao cálculo da resistência paralela agora há pouco. Esse uso de vários feixes ocorre em níveis de tensão diversos, 230, 500, 750, 765, 1000 kV, né? Às vezes 2, 4, 6, 8 cabos por fase, de tal forma que em geral você vai observar uma manutenção dessa distância, né, entre as fases, o mais aproximadamente possível, né, de um perfil simétrico. É importante destacar que esses espaçadores, né, eles têm um perfil condutor, em geral, né, barras de aço ou de alumínio, não são tal quais alguns em redes de distribuição compacta, que servem para separar três fases, mas deixar os cabos compactos. Alguns daqueles espaçadores têm um perfil, né, devem ter um perfil isolante, para evitar curto-circuito entre fases. Trazemos alguns exemplos, né, quando eu disponho de 2, 3 ou 4 condutores por fase. A distância entre os condutores é muito importante, vocês vão perceber isso em relação ao cálculo da indutância de sequência positiva, né, das linhas, algo que a gente vai trabalhar na próxima apresentação. E a partir desse ponto a gente já queria alocar que esse número, né, de condutores por fase vai eventualmente diminuir a resistência da linha, como a gente destacou anteriormente. Coloca-se mais uma vez o perfil estrutural para entender agora, tendo esse olhar, né, a partir de tudo que já foi visto, os grupos de condutores, a cadeia de isoladores, né, os cabos guarda, o perfil de armação transversal, a viga da linha, a estrutura de base. Então cada uma delas vai dispor de uma certa característica, o perfil de peso dos cabos vai afetar essa estrutura, assim como as características do número de condutores por fase, né? Vamos destacar um pouco desses elementos em estruturas reais.
Nos debruçamos agora sobre um novo aspecto, que é o efeito skin. Considerando que a frequência do sinal ele tem como efeito geral ampliar um pouco essa resistência em virtude desse aumento da densidade, né, de corrente para a periferia do cabo, o que vai diminuir a área útil de circulação da corrente. Observando o condutor de alumínio, a corrente tende a circular pela periferia, né? Evidentemente a densidade de corrente diminui no centro, né, desse condutor, ela é maior quanto maior é a frequência, né, essa densidade na periferia. E uma observação importante é que com essa redução da área útil, né, como é inversamente proporcional à resistência, a resistência tende a aumentar. Essa é uma consequência do efeito skin. Essa resistência tende a aumentar um pouco também quando você tem circulação de corrente em outros condutores muito próximos, tá certo? É um fator de correção em virtude desses aspectos inerentes ao efeito skin é de 1,02. Você aumentar de 2% até 3% a resistência em decorrência do efeito skin. O efeito de proximidade ele provoca uma redistribuição da corrente, né, em virtude do campo eletromagnético. Disto, né, você tem correntes induzidas, né, em virtude do campo magnético, da variação, né, a gente denomina de eddy currents ou correntes de Foucault no cabo. Note então que a densidade de corrente tende a aumentar na periferia e diminuir no centro do cabo. Certo? Esse fator, skin depth, seria a profundidade da pele, a gente vai discorrer nos próximos slides. A primeira apreciação é em relação ao gradiente de campo elétrico e magnético, né, e o relacionamento com a densidade de campo magnético e com a densidade de corrente. Veja, leve em consideração a frequência angular, a permissividade e permeabilidade do meio. A gente dispõe inicialmente, né, de um meio condutor homogêneo, né, por ele circula uma corrente senoidal, a amplitude do vetor, densidade de corrente, depende da distância y, certo? Em relação à superfície, e a densidade de corrente paralela, né, à fronteira da superfície também depende dessa distância à interface. Então eu tenho um gradiente de campo elétrico, menos J ômega B, um gradiente de campo magnético que é igual à densidade de corrente. Só que a gente sabe também que esse campo elétrico depende da densidade e da permissividade, e que o campo magnético depende também da sua densidade de campo e da permeabilidade. Disso reescrevemos as equações de gradiente, né? Gradiente de J é igual a menos J ômega vezes a permissividade vezes B, né? Fazendo a substituição, né? E o gradiente da densidade de campo é igual a permissividade multiplicado pela densidade de corrente. Se a gente fizer uma derivada, né, fazendo aqui observação, né, da lei de Biot-Savart e do perfil simétrico, né, desse caso, derivando a densidade na direção z, considerando que depende da distância a y, e também do campo, da densidade de campo, né, na direção x em relação a y, então a gente vai dispor dessas duas relações, né, a derivada da densidade de corrente em relação a y vai ser menos j ômega vezes a permissividade multiplicado pela densidade de campo no eixo x, e menos a derivada da densidade de campo no eixo x em relação a y vai ser igual à multiplicação da permeabilidade pela densidade em z. Notadamente aqui a gente está utilizando derivadas comuns, não são derivadas parciais, porque eles não dependem aí de duas variáveis, dependem unicamente de y. Colocamos então as duas equações em destaque e procedemos com a segunda derivada. Né? Procedendo então com a segunda derivada, né, da primeira equação em relação a y, a gente vai ter menos j ômega vezes a permissividade multiplicado pela derivada da densidade x em relação a y. E a gente sabe que essa derivada ela é função da permeabilidade e da densidade de corrente no eixo z.
E a gente faz essa substituição, né, em relação à segunda equação da parte direita superior, e a gente obtém, então, né, essa última equação da segunda linha, né, a derivada segunda da densidade de corrente em relação a y é igual a J ômega, permissividade e permeabilidade, vezes a densidade de corrente no eixo Z, certo? E aí a gente tem uma equação diferencial, né, cujo formato para solução, né, já dá para perceber, é uma soma de duas exponenciais, em que o parâmetro K é obtido através dessa relação que a gente está colocando, né, raiz de J ômega, permissividade e permeabilidade, lembrando que ômega é igual a 2π vezes a frequência, tá certo? O ômega é a frequência angular, e o meu parâmetro K, letra minúscula, né, que aí é função, se estabelece como um parâmetro de influência, esse K, letra maiúscula, que está relacionado a exponencial, ele é obtido pela raiz do produto de frequência angular, permissividade e permeabilidade por 2. Logicamente, essas demonstrações levam em consideração todo o saber que vocês detêm de equações diferenciais. No entanto, o que a gente queria era obter exatamente esse efeito de profundidade de pele, tá certo? Que ele é inverso desse fator K, e a unidade dele é em metro. A gente vai observar em que isso implica. E aí, como resultado principal, a gente traz que o efeito skin, principalmente a partir de alguns kHz, dezenas de kHz e frequências maiores, ele provoca um aumento da resistência AC em relação ao valor DC. Né? Essa é uma preocupação notadamente importante, né, e que a gente vai proceder com alguns ajustes e referências de acordo com a norma para que vocês tenham uma ideia dessa influência em 60 Hz. Primeiramente, observe que o aumento da densidade na periferia é como se você imaginasse um condutor oco, certo? Tivesse uma espessura, né, de parede, né, está de certa forma ligado ao skin depth, e essa redução da área, né, provoca um aumento da resistência. Aqui a gente coloca para que vocês também percebam em relação ao campo, né, que o cabo não vai estar 100% esticado, ele vai ter uma inclinação essa, né, abertura que a gente chama de catenária. Outro ponto que a gente traz novamente destaque são, né, os múltiplos condutores por fase, que nesse caso a gente tem uma possibilidade da redução da resistência equivalente em virtude de colocar, dispor todos esses cabos em paralelo. Mais um influenciador importante é a temperatura, né? A gente tem que observar que a variação da temperatura varia a resistividade, né, do material. E aí a gente tem como estimar essa resistividade, é uma temperatura T2, considerando que conhece, a resistividade é uma temperatura T1, e a gente tem uma temperatura também T de referência, que é específica para cada tipo de material e que a gente vai trazer para vocês na próxima tabela. Nesse caso, veja aqui para o cobre, né, para alguns tipos de variação, e também para o alumínio, você tem o valor da temperatura T, que é uma constante utilizada na expressão, né, varia aí 228 a 234 entre o alumínio e o cobre, mas também é importante observar a resistividade, que a gente dispõe de uma temperatura fixa também de referência em que se conhece a resistividade inicial, antes do cabo aquecer. Nessa reta final a gente vai destacar nessa expressão através de um exemplo, né? Antes a gente quer enfatizar mais um parâmetro que também faz parte da maioria das tabelas inerentes às normas, que é a ampacidade. A ampacidade é um parâmetro importante que depende de muitos fatores, certo? Mas vocês podem já interpretá-lo como a capacidade, né, da linha, né, de conduzir corrente, admitindo as restrições de distância do condutor para o solo ou do condutor para algum objeto ao longo da faixa em que a linha está instalada.
Observe pela expressão que são vários elementos que definem essa ampacidade, né? Corrente de carregamento, que é essa corrente de referência que vai estar presente nas normas, ela depende de condições atmosféricas, velocidade de vento, do diâmetro do condutor, depende da temperatura no ambiente, em Kelvin, né, de variações relacionadas à temperatura do condutor, da emissividade, da temperatura do ambiente, enfim, são vários parâmetros que vão ditar, né, essa ampacidade, mas que é muito importante, principalmente agora em processos que têm se definido na recapacitação de linhas de transmissão, substituindo cabos. Agora a gente vai trazer um exemplo, né, para que possa aí estruturar essa parte final da aula. Considere um condutor de cobre 4/0 com 12 strands. O diâmetro de cada um é de 0,1328 polegadas. E se pede três coisas: verificar a compatibilidade da água da área de seção transversal com a tabela, a resistência DC a 50 graus, admitindo o incremento inerente ao encordoamento, né, do condutor, e também observando o incremento percentual que existe nas referências da tabela de referência, que a gente vai colocar 4.3 para vocês, da resistência AC em 60 Hz com relação ao valor da resistência DC, quanto é esse percentual de incremento informado pelo fabricante. Damos início em relação ao cálculo da área transversal, né, observar a informação de compatibilidade em relação a 211.600 para um condutor com essa característica, condutor de cobre 4/0 com 12 strands. Então, a primeira informação é a possibilidade da gente fazer a conversão de unidades, né, de inches e polegadas para 1000, né, multiplicando aí pela correspondência. Note que a área de cada strand é dada por d ao quadrado, né, tal como a gente demonstrou, né, ao longo da apresentação. E a área total vai ser exatamente o número, né, de fios, 12 vezes a área do fio individual. Então, multiplicando 12 vezes 132.8 mil, a gente obtém 211 C1000. E aí a gente faz a observação na tabela A.3, está aqui, ó, embaixo, né, 211.600 para o cabo 4/0, que tem 12 fios. No item B, verificar o valor da resistência DC 50 graus Celsius, em 50 graus Celsius, que na tabela lá está referenciada como 0,302 ohms por milha, tá certo? Assumindo um incremento de 2% referente ao encordoamento do cabo. Então a gente tem a expressão inicial de que a resistividade depende da resistividade inicial, da temperatura inicial inerente a essa resistividade, da temperatura de referência e da temperatura que se deseja obter a resistência. Vamos à tabela, extraímos os dados, né, em relação ao cobre. Está aqui o valor de resistividade, 10,66, e a temperatura de 241,5 graus Celsius. Então, com essas duas informações, a gente leva tudo isso para a expressão matemática. Então, a resistividade a 50 graus Celsius é igual a 10,66, que é a resistividade a 20 graus Celsius, 50 a temperatura T2, que é a temperatura em que se deseja obter a resistividade, mais 241,5, que é a temperatura de referência, dividido por 20 graus, referente à temperatura de início, né, de partida do DC 20 graus Celsius, mais a temperatura de referência. E aí a gente vê esse incremento, né, 11,88 ohms circular mil por pés. Para obter a resistência DC, agora a gente pega esse novo valor da resistividade, multiplica pelo comprimento e divide pela área. Então, 11,88 vezes, fazendo aí a conversão, né, 5.280, né, que é o valor de referência da conversão em milhas, vezes 1,02, que são os 2% de resistência decorrente do encordoamento, dividido pela área. E aí a gente obtém de 0,302 ohms
por milha, né, que aqui embaixo a gente discorre sobre a análise dimensional para você ter noção das unidades. No item C, né, a gente pede para observar essa relação de incremento percentual quanto à resistência AC a 60 Hz em relação ao valor DC. Vamos então à tabela, né, colhemos os valores, né, observando aí o valor DC na primeira coluna e o valor a 60 Hz na quarta coluna da referência temperatura, em cada um dos casos, né, em 25 graus Celsius e também em 50 graus Celsius. E a partir disso, transladamos aqui e fazemos a divisão de valores 0,303 por 0,302, dá um incremento aí de 0,3%, 0,3%, e em 25 graus Celsius o incremento é de 0,7%. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui, né? Peço que vocês possam ver o vídeo até o final para acompanhar as novas informações, né? Foram muitos detalhes, né? Muitas abordagens em relação à modelagem da linha, esses aspectos vinculados à perda, né? Muitos conceitos. Pedimos que possam estar observando, parando sempre o vídeo que acharem conveniente, revendo, fazendo anotações. Esperamos que seja possível contribuir com a formação de vocês, com novas informações, novos saberes. Fiquem à vontade para interagir, mandar informações, dúvidas em relação ao próprio e-mail que está sendo disponibilizado. Vejam o vídeo até o final com as outras informações que podem expandir um pouco mais esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.